Gente linda, como vocês estão? Que alegria! Hoje, nosso primeiro episódio do Expresso Podcast e o nosso coração tá cheio de alegria em poder compartilhar com vocês um pouco de conhecimento, compartilhar com vocês um pouco da história de um camarada que tem uma jornada, uma trajetória brilhante. Eu já quero me apresentar para você que não me conhece. Eu sou o pastor Bruno Marques, casado com a Daniele, para quem eu mando um beijão, pai do Estevão, família linda que Jesus me deu. E esse é um projeto que nós iniciamos aqui, eu junto do meu amigo Gustavo Dantas, CEO aqui do New York Café. Esse podcast tem um propósito que é falar sobre fé, falar sobre negócios e ser uma voz para essa garotada que está aí com um desejo de empreender, sangue nos olhos, faca no dente. E eu estou vendo aí uma geração trabalhando, se envolvendo com empreendedorismo. E hoje, para ficar bonito, para começar com chave de ouro, né? Nem para fechar, é para começar com chave de ouro. A gente está recebendo um camarada, já vou apresentar ele, mas primeiro eu quero aqui que o Gustavão fale com vocês, se apresente. Fala aí, Gustavão. E aí, gente, tudo bem? Boa noite. É uma honra, um prazer estar participando desse projeto. Assim que o Bruno me convidou, eu já logo disse sim de cara, porque é um projeto que tende a ajudar muitos jovens, muitas pessoas que estão com esse desejo, né, de empreender, com desejo de conquistar a sua independência, seja financeira, seja emocional, de qualquer forma. E eu creio que as pessoas que virão aqui são pessoas que, de fato, irão impactar e poder mudar a vida, de certa forma, de alguém. Então, hoje, por mais que eu seja um cara novo ainda, graças a Deus tenho meu negócio, tenho uma família estruturada, recentemente casado com a Mariana, uma menina maravilhosa que Deus me deu. E é isso. Espero que vocês gostem desse projeto, que nos ajude a levar isso aí para multidões. É isso. Gente, hoje nós estamos recebendo aqui o primeiro convidado. Ele é de Teresópolis, empreendedor, um jovem empreendedor. Diego Dantas, cofundador da Maria Emília, hoje uma rede com 15 lojas, né? Uma empresa que tem sido uma referência para a cidade. Se apresenta aí, Diegão, seja bem-vindo. Prazer recebê-lo nesse podcast. Obrigado por aceitar nosso convite. Eu sei que a sua história, a sua jornada vai agregar e muito. Eu sei que muita gente vai se identificar com você, essa garotada aí que está com desejo de crescer, de aprender, de empreender. Se apresenta aí, por favor. Prazer enorme, né? Ser o primeiro convidado, é uma honra. Eu vejo assim que vai ser um bate-papo bacana. Acredito que a gente vai sair muitas coisas aqui, muitas ideias, né? E eu vejo que esse podcast, eu adorei o nome. Tava falando com o Gustavo, como é que é o nome mesmo? Expresso Podcast. Genial, adorei. E acredito que vou ajudar bastante aí nas suas perguntas aí, meio cabulosas aí que tu tem. E só para dar um toque aqui, o Gustavo só casou por culpa minha. É verdade. Porque assim, quando há 15 anos atrás, quando ele tinha 15 anos atrás, ele na igreja, a Mariana também falava aqui, ó, essa aqui é minha cunhada. Ela com 15 anos. Olha. Essa aqui é minha cunhada. Ele também tinha 16, 17, né? 17, ó. Minha cunhada. Pá, não é que deu certo? não é que se for minha cunhada mesmo. Deu Depois de 10 certo. anos, namorou e casou. Então, Bem gente, apaixonado. Para quem não sabe, o Diego é meu irmão e é uma honra muito grande poder tê-lo aqui. Às vezes a gente passa muito tempo junto e a gente não tem a oportunidade de dizer o quanto a gente observa uma pessoa. É verdade. E eu tenho ele muito como uma referência para mim. E assim, vocês vão aprender muito aqui hoje, certeza. A gente Tô sabe. jogando essa responsabilidade pra cima de mim, referência, e vai, pelo amor de Deus, gente, calma aí. A gente sabe que o Diego é uma referência de fato no empreendedorismo, né? Um jovem empreendedor, um jovem de sucesso, né? Estabeleceu uma marca, hoje uma marca referência. Já saiu de Teresópolis, está em outras cidades. E antes de lhe fazer a primeira pergunta, é só dizer que o nosso podcast está sendo gravado nesse espaço incrível, New York Café, fica na Travessa
Portugal, qual o número aqui? Travessa Ranulfo Fel. Opa, desculpa. Número 36, loja 32. No Tra- centro da cidade de Teresópolis. Pertinho, o melhor café da cidade, não é só o melhor café, a melhor torta, o melhor almoço, enfim, você vai ser muito bem atendido e vai desfrutar de uma gastronomia de excelência. Bom, Diegão, diz pra mim, você tem quantos anos, cara? Tenho 37 anos. Meu nome é Diego de Matos Dantas, casado com uma linda esposa chamada Ana Paula. Foi a fundadora junto comigo da marca Maria Emília. Tenho 3 filhos, um de 10, um de 8, um de 4. 3 meninos. 3 meninos. Miguel, Lorenzo e Noah. Então a chapa é quente, né, cara? Imagina, eu tenho um, e rapaz, e um menino, você tem 3. Eu vou te falar que é mais desafiador criar 3 filhos do que montar uma marca. Com certeza. Muito mais. E mais caro também, viu? Mais caro, mais trabalhoso, mais desafiador. Mas, assim, Deus vai dando sabedoria e a gente vai avançando. É verdade. 37 anos. 37 anos. Sendo- Vou fazer 37 anos em junho. Vai fazer 37 em junho. Você tá casado há quantos anos? A gente tá junto, ó, a gente tá junto 10 anos. Não, a gente tá junto 11 anos. 11 anos. Casado, a gente tem 7. 7 anos de casados. E eu sei que assim, a sua história no empreendedorismo não começou com a Maria Emília. A gente conversava um pouquinho aqui nos bastidores, né? E é uma característica comum de todo empreendedor, né? O empreendedor, quando é criança, ele vende fruta. Eu, por exemplo, eu me lembro na minha infância, lá com meus 8, 10 anos, ali na Barra, onde eu nasci, a gente colhia ameixa, ensacava a ameixa e vendia ameixa, Já né? fiz isso também. Aquela ameixa amarela. Aquela amarela, E vai no pé de ameixa. Isso aí. Conta um Legal, pouquinho aí dessa tua jornada, desde lá da adolescência, como que você se descobriu empreendedor, se você tinha já esse desejo desde novo, ou ele foi nascendo. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Assim, minha família sempre foi muito empreendedora. A minha família, no geral, não só pai e mãe, mas os tias, sempre tiveram uma veia muito para esse lado empreendedor. Uma veia muito empreendedora, mas pouca gestão, né? A gestão, por exemplo, na minha vida foi aprendendo há pouco tempo atrás, fazer gestão. Ainda continuo aprendendo. Mas a parte empreendedora sempre foi muito forte em mim e é até hoje. Por exemplo, depois de ter 15 lojas, montei outro negócio. Comprei uma máquina de tricô, né? Fiz um novo investimento numa máquina de tricô. Estou trabalhando mais de 14 horas por dia nela para poder montar um novo negócio, fazer uma nova renda. Então, assim, minha cabeça sempre tem 10 novas coisas o tempo todo. Se deixar, eu saio montando negócio. Tem um lado bom nisso aí, que é, pô, é bacana você montar um negócio, né, pegar aquele negócio, fazer, gerar uma coisa nova, né, dar empregos, enfim, tudo mais. Por exemplo, essa máquina já está entregando já 2 empregos, entendeu? Então, assim, é um negócio pequeno, novo, já está trazendo 2 empregos novos. Mas tem um lado assim, que a maioria, quando o cara tem uma veia muito forte empreendedora, ele tem sempre peca para os outros lados. Sim. Por exemplo, a minha parte de gestão é muito ruim. Não falo assim abertamente, não tenho aqui para poder estar falando mentira. Mas aonde que eu, né, aí que eu vejo que eu tenho essa carência, aí eu tenho que Você procurar tem um que se braço cercar de pessoas que lhe ajudem que na faz gestão. Isso gestão. aí. Então, como você perguntou, quando eu comecei a empreender? Como eu vi muito meus pais empreendendo, vi meus familiares empreendendo, então eu sempre tive esse desejo de empreender também. Então, quando eu era criança, eu lembro que eu pegava caixote de laranja, caixa de laranja, e ia. Eu morava no morro, sempre morava num bairro bem simples, na Grande Primor, no bairro São Pedro. Eu descia a escada, ia na padaria buscar bala e vendia nessa rua onde ficava um morro que era muito alto. As pessoas tinham muito preguiça de descer. Uhum. Então ali eu vendia, eu gostava de vender, eu gostava de vender cachorro-quente. Tinha um cara que vendia umas blusas estampadas, meio doidas assim. Eu lembro que custava R$ 2, eu vendia por 4, comprava do cara que vendia por R$ 4. Então eu sempre tive esse lado empreendedor. Minha mãe sempre teve malharia, sempre fez muito tricô. Aí eu queria ter uma máquina também, eu comprei uma, minha mãe me deu uma máquina, né, dessa reco-reco que você faz na mão, Sim, sim. é das antigas, sabe como funciona isso, quem tem 20, 25 anos não tem noção do que é.
mas é uma máquina de tricô que você trabalha na mão. Então, assim, eu trabalhava, fazia minhas peças e minha mãe vendia para mim na feira. Então, eu sempre gostei muito dessa parte empreendedora. Então, eu não sei dizer exatamente qual o período da minha idade que eu comecei, mas eu acredito que ali uns 10, né, 12 anos que eu comecei a brincar, né, na rua, vendendo assim, com esses tipos de objeto. Mas nunca dei sequência, né? Brincava ali de vender, mas tinha que estudar, tinha que fazer outras coisas. Mas sempre tive uma veia A empreendedora. sua história é muito comum, né? Você vê, eu acredito, por exemplo, né? O próprio Gustavo, né? Ele tem uma referência na família, né? Você, como irmão, avós, tios. É muito comum isso no empreendedor, né? Primeiro ele tem uma referência em casa, Uhum. um familiar que acabou empreendendo muito cedo, que investiu num negócio, abriu uma loja, começou a trabalhar com feira. Teresópolis já é uma cidade onde isso sempre foi muito fomentado, né? A gente tem uma feira, você é do ramo da confecção, Sim, você sabe que Teresópolis já foi um polo de confecção referência para o Brasil, né? Eu me lembro de épocas em que tinha bairros da cidade, como por exemplo Pimenteiras. Você na Pimenteiras só tinha confecção. Eram sim, muitas confecções. E isso acabava despertando o interesse na galera em empreender. Ainda que fosse um empreendimento ali familiar, por exemplo, né? As facções, né? Que sim, eles chamam, né? Que é a galera que trabalha em casa, costurando para as marcas, né? sim. Então, de forma direta ou indireta, a cidade já sempre proporcionou esse ambiente de empreendedorismo. A feira, todo mundo com sonho de ter uma barraca na feira, né? Antes era de fato artesanal, a galera fazia em casa, e Isso. depois que a China entrou no negócio, irmão, não tem jeito, né? A Mudou galera começou a bastante, ir para né? São Paulo, 25 de março, Brás, É isso aí. mas não deixa de ser uma forma de Sim, empreendedorismo, né? lógico. Agregar valor a uma peça que você vai lá, compra, enfim. Uhum. Eu sei que você enfrentou muitos desafios aí nessa jornada, né? Todo empreendedor enfrenta muitos desafios. E agora falando já do Diego, como fundador da marca Maria Emília, junto da sua esposa, eu queria que você pontuasse para a gente assim, alguns dos desafios que lhe marcaram, né? Desde da loja sendo aberta Uhum. até você chegar hoje aí na marca de 15 lojas em expansão, hoje com confecção própria. Sim. Queria que você pontuasse para a gente alguns desses desafios que para você foi marcante. E pode abrir o verbo, seja ele a nível. é, que eu sei que, infelizmente, o empreendedor enfrenta, por exemplo, os desafios relativos à prefeitura, relativos às burocracias. E eu sei que você enfrentou muita coisa. Eu quero que você pontue para a gente aí. Pode abrir teu coração. Tem muita gente que precisa ouvir. Uma galera que de repente vai se atentar para não errar, né? Que a gente erra e os Uhum. nossos erros ajudam os outros a aprenderem e não precisarem errar. Entendi. É, vamos lá. Quando a gente começou a Maria Emília, que foi em 2012, começou eu e a Ana Paula, que é minha esposa. A gente começou na seguinte situação. Assim, a gente teve muitos desafios, assim, e muito complexos. Gustavo vivenciou uma boa parte disso porque ele era jovem, 17, 18 anos, então já tinha um bom entendimento do que ele estava vendo. Mas qual é o primeiro desafio nosso? Quando eu conheci a Ana Paula em janeiro de 2012, eu trabalhava na Alterdata como telemarketing. Então ali tinha um salário ali naquela época em torno de 1.200 reais, talvez, com os bônus, né, em comissão. E minha esposa trabalhava como vendedora, né, de uma loja, que era até mesmo da minha tia. Então, a gente não tinha nenhuma empresa. No caso, eu naquela época já estava até meio que empreendendo. Eu confeccionava algumas peças e vendia para alguns amigos meus atacado lá de Cabo Frio. Né? Vendia muito barato, não tinha muito lucro. Mas já tinha sempre essa noção de fábrica, de confecção, de produção de roupa. Então, eu sempre, né, já vivenciava nesse Sim, sim. meio da moda e tudo mais. E minha esposa sempre foi aquela mulher que sempre puxou se vestir muito bem.
Ela sempre teve muito bom gosto para se arrumar, né? Ela sempre vendia muito bem na loja que ela trabalhava, ela vendia para os clientes, sabia montar look. Então, juntou uma coisa com a outra. Eu entendendo de como produzir o produto, de conhecer esse processo produtivo e ela com essa visão comercial, essa visão de, esse aqui é vendável, esse aqui não é, esse aqui está na moda, esse aqui não está. E é assim até hoje. Então a gente iniciou o nosso negócio em 2012, assim quando a gente se conheceu. Por quê? Em pouco tempo que a gente namorou, ela engravidou. Ela engravidou. E assim, eu estava endividado, eu tinha um carro que se parasse na polícia, assim, poderia levar o carro, mano, porque tu devia mais PVA do que o valor do carro. Então assim, dá o carro pro cara e deixa ir pro leilão, porque não vale a pena você pagar para Isso é poder. mais barato, né? Então o carro todo errado, né, devendo. Não tinha dinheiro e e ela estava grávida já, iniciando o nosso primeiro filho, né, que tem 10 anos hoje, que é o Miguel, e assim, sem nada. Não tem casa, não tem onde morar, trabalha como telemarketing, ela como vendedora, então, assim, uma vida mais complexa para um casal de jovens que já está vindo um filho e não tem uma estrutura financeira. Meus pais também não estavam vindo com uma situação financeira boa para poder chegar e, vou te ajudar, filho, vem cá, toma um espaço aqui numa casa, ou vou te ajudar com um custo financeiro, alguma coisa. Não, não podiam, porque eles também estavam vivendo um momento muito difícil financeiramente na vida deles. E os pais da minha esposa, na verdade, o pai dela já tinha falecido há muito tempo, a mãe dela era caseira de uma casa ali no Grande Acomari. Então, assim, todos sem grana. Todos. Tanto familiares quanto eu e ela. Tá? Então, o primeiro desafio é o seguinte: estamos sem nada. E o Detalhe. desejo de empreender. Não, Sem nada, sem nada necessidade e filho. e aquela visão, né? A gente pode empreender, não tem recurso, mas tem uma necessidade, né? Isso aí. E quando vem a necessidade, a gente pula, né? É. A gente tem que fazer por onde. E aí foi o primeiro desafio. Nosso, junto, antes da Maria Emília ser construída, já começou pela necessidade, que é criar um filho. Agora tem um filho, vamos casar, engravidou. Não fez antes do casamento, agora, né? Agora vamos corrigir o erro. Ou vai ficar no erro ou vai fugir dele? Não, vamos consertar isso aí e vamos fazer o que tem que ser certo. Fizemos certo. Juntamos, casamos e criamos nosso filho, estamos juntos até hoje. E é aquela história também, né, do você começou a empreender em cima de um sufoco, de certa forma, mas o que faz a gente refletir é que não adianta só a gente sonhar, né? A gente tem que o cara que sonha dormindo, ele acorda, lembra do sonho, mas não realiza nada. Isso aí. Então, a gente tem que ter, entre aspas, o medo de quem sonha acordado. Porque esse cara que sonha acordado, ele tem muita chance de realizar o sonho dele. Uhum. Então foi isso, né? De certa forma, você sonhou e, de certa forma, foi realizando passo a passo, né? Através do tempo, através do... E você sabe, né, o Gustavo, Diego, geralmente é diante de uma grande necessidade que a gente acaba startando. Porque se a gente está acomodado com uma situação financeira, bom, 1.500, ela ganha um pouquinho aqui, vamos vivendo. Aí vem uma necessidade que é um filho, que exige muito. Sim. Eu sou pai há 1 ano e 5 meses do Estevão, e rapaz, a necessidade, como dizia minha avó, faz o gato pular. Acho que é isso, né? É assim o estado? A necessidade faz o gato pular. Se não é isso, é alguma coisa parecida com isso. Quando vem uma necessidade e você não tem o recurso para corresponder, é onde a veia empreendedora acaba se manifestando. Sim. Você sabia, né? Você falou, já tinha lá uns amigos em Cabo Frio, compravam as peças. Bom, tu já tinha um caminho, agora tem a necessidade te impulsionando, te empurrando. Isso aí. Ou continua com aquele salário vivendo de maneira difícil, ou arrisca, né? E você Ou decidiu vai. arriscar, né? Ou vai. Pô, e a gente. Até hoje a gente se arrisca muito. Te falo que. Tem gente que fala que sou meio maluco. Mas assim, tem uma menina no financeiro nossa que ela fala isso, né? Ela é bem racional. Então, assim, a pessoa que anda muito racional, ela não tem muito essa veia empreendedora. Ela gosta do que é seguro. Se ela ganha 2, 3, 4 mil reais, ela quer ficar ali e pra ela tá bom. Ela vai assistir um Netflix, vai ter a internet dela, vai ter a casinha dela, e tá ótimo, ela tá feliz, ok. Né? É importante a pessoa estar feliz com o que ela faz, o que ela é.
E aí ela fala isso, pelo fato dela ser muito racional, não ser, ter uma visão muito aberta, assim, querer aprender e querer Sim. avançar, ela acaba me chamando de maluco. Mas assim, voltando à questão Os das desafios, histórias, os desafios. desafios. Então, primeiro desafio é isso, né? Filho, preciso de grana, preciso mudar minha história. Não posso ter uma história, não quero, não é isso que eu sonho, né? Eu tenho que ter um saláriozinho ali, ela ali e vamos vivendo. Não é isso que eu quero. E aí eu fazendo esse atacado para os amigos meus lá em Cabo Frio, ganhava muito pouco dinheiro. Às vezes até perdia dinheiro, porque tinha produto que não tinha uma margem muito alta. Aí quando você perdia em peças na confecção, erro de costura, como é que você fazia aquela peça? Então, você acaba não ganhava muito dinheiro, mas eu ganhei muito aprendizado, aprendi muito, porque você põe na mão na massa, você pega e faz. E o que aconteceu? Nesse período de 2012, em junho, mais ou menos, de 2012, junho não, em maio, a amiga da minha esposa chega e fala assim: Olha só, tem uma stand na feira e eu tô querendo passar ele. Só que, pô, eu não quero passar por qualquer um tal, eu quero ter uma pessoa até interessada, mas se vocês quiserem, vocês podem pegar o stand. Eu falei assim: quanto que você quer? Ela, quero 5.000. Aí eu falei assim, pô, mas 5.000 não tem. Ganho 1.000 pouco, mais as coisas de pagar não tem. Aí, olha só como é que a nossa mente é pequena, né? Ela passei assim comigo. Falei assim, cara, eu já trabalho de segunda a sexta, vou trabalhar sábado e domingo. E já tava chegando mais ou menos em maio, né? A barriguinha dela estava crescendo. Aí eu falei assim, não, sábado e domingo não, pô, doideira, tá doida. Aí deixei pra lá, fiquei o quê? Uns 15, 20 dias sem responder pra ela. E ela tinha me passado o valor. No domingo, eu tava lembro disso até hoje. Eu domingo de sábado para domingo, eu acordei de manhã cedo. Acordei, eu falei com minha esposa, falei assim, liga pra Silvinha agora, pergunta a ela se ela já não passou o stand dela, eu quero pegar o stand dela. Assim, no estalo. Eu acordei de manhã com a primeira ideia. Ela foi, ligou pra ela, não, ainda não passei não, tava quase passando pra pessoa. Eu falei, não, fala com ela que é nosso. Aí sentei, conversei com ela, falei, olha, esses 5.000 tem como parcelar em 10 cheques de 500? Aí ela tem. Aí, outra assim, outro chave pra galera. Às vezes quando a gente vê uma coisa que está muito além do que a gente pode pagar financeiramente, cara, a gente tem que dar o jeito, tem que pensar. Isso aí. A gente tem que arrumar recursos. Se é aquilo que você quer, que você acredita que não vai dar certo, parcela, vai no banco, pega empréstimo, sei lá, se vira. Diante de uma oportunidade, você tem que se Você reinventar. tem que Tem que dar se um jeito. reinventar. Assim, apareceu pra você, meu irmão, mete a cara. Agora tem que saber o que tá fazendo, tem que entender e assim. E pra gente, sem querer te cortar, o Diego, pra gente que é de Teresópolis, que de repente a galera que tá assistindo aí é de outra cidade não Sei. vai entender o que a gente vai falar. Uma oportunidade em 2012 de ter um stand na feira era uma coisa que todo mundo queria. Era a época que a feira bombava, né? Os turistas vinham de longe Uhum. para fazer compras em Teresópolis. Então você está tendo uma oportunidade que muitos querem e quase que perde Sei. por falta da grana. Mas aí, Não é falta da grana, não. Vou te falar, nesse momento não é falta da grana. Mais falta Nesse de momento é de falta de coragem, né? energia, É, entendeu? É aquela preguiça de, porra, vou trabalhar final de fazer semana. conta, né? Fazer conta, pô, o que você Vou fez. trabalhar de segunda a sexta, vou trabalhar final de semana pra ganhar quanto? Eu não sabia, não tinha noção quanto que eu ia ganhar. Então, assim, não é nem falta da grana, é falta realmente de querer fazer. Aí foi nesse pouco de tempo que eu tive, que aí eu vejo que foi Deus mesmo dando uma cutucada, tipo, pô, acorda aí, maluco, tá doido? Levanta aí da cama e vai pegar aquele troço lá. Então, assim, aí deu uma acordada e eu consegui. Aí a gente conseguiu pegar. Aí o que a gente fez? Como eu fabricava para uns amigos meus lá em Cabo Frio e vendia um preço barato, eu comecei, ao invés de mandar para eles, eu vou vender na feira. Então, assim, o stand dela é um stand mais antigo, mas a gente, né, tentou dar uma enfeitada, compramos uns cabides legais e tal, e botamos o produto lá. No primeiro dia a gente vendeu R$ 300. Cara, eu fiquei maravilhado. Eu ganhava R$ 1.000 no mês, em um dia A gente vendi fez as 300. contas, né? Eu falei assim, pô, eu vou pagar R$ 500 para ela por mês, fácil. E o custo lá do stand da feira é muito baixo, você só paga só o montador. Enfim, você tem um custo lá, Sim, talvez, naquela sim. época era de R$ 200, R$ 300 ao mês. Era muito baixo, né? Não é diferente de alugar uma loja, montar uma empresa, é outros custos. Falei assim, cara, R$ 300. Aí no domingo, sempre a feirinha de Teresópolis funciona sempre sábado e domingo, e os feriados. Aí domingo me deu R$ 400. Eu falei, poxa, maneiro, legal, tô gostando. Aí vamos produzir mais pra gente no outro final de semana
voltar pra feira. Aí, nisso, quando a gente trabalhava, né, meio de semana, segunda a sexta estava na Alterdata, e em detalhe, antes de montar a feira, a barraca na feira, eu vendia umas blusas na Alterdata, né, para alguns funcionários. Teve até funcionária minha que trabalhou junto comigo, que era gerente da nossa loja aqui, que ela trabalhou junto comigo, ela falou, eu tenho a blusinha que comprei contigo lá na Alterdata, antes de começar a montar a feira. Então, assim, eu olhei, isso tudo é da antiga mesmo. Então, assim, aí trabalhava meio de semana e final de semana na feira. Eu e minha esposa, junto. Meio de semana e final de semana na feira. E todo final de semana eu vendia ali uma média de 700, 800 reais. Ficou assim durante o mês. Aí teve um dia que a gente vendeu R$ 1.000 em um dia. R$ 1.000. Aí eu falei assim, cara, R$ 1.000 em um dia. Falei, pô, o negócio tá bom. Aí no sábado, aí no domingo, R$ 1.000 de novo. Falei, nossa, acho que o negócio tá fluindo. Acho que não tem como eu ficar Vou na ter que pedir. alternada, vou ter que pedir conta, porque quanto que eu tô fazendo aqui, eu posso fazer muito mais. E ela estava grávida, daqui a pouco ela ia ganhar o neném e também ia sair de licença maternidade, ia ter que sair do emprego. Aí começamos, aí, cara, teve um dia que a gente vendeu R$ 3.000 num dia. Num dia. Aí no sábado 3.000, no domingo 2.000, uns 5.000 no final de semana. Falei assim, pronto, agora a gente precisa sair. Aí eu tentei ainda fazer uma consultoria para um amigo meu lá em Cabo Frio e tal, mas eu queria ter uma coisa mais fixa, né? Porque sabe aquele medo de, pô, tu tá ganhando aqui o certo e você ir para o incerto, ainda Sim, sim. mais grávida, filho, você não tem uma estrutura. Eu queria ainda buscar mais uma coisa mais, né, que me desse estabilidade. Aí esse amigo meu, não, se não der certo lá, eu te dou emprego aqui de consultor, de treinamento de venda, porque eu sempre gostei muito de vendas. Aí ele falei, beleza, vou pedir conta. Aí fui pedir conta da Alterdata. Aí Miguel nasceu no final de outubro. E ali a gente estava vendendo nessa média. 1.000, R$ 2.000 no final de semana. E tem final de semana que foram bem melhor, que vendia três. E passou. Nasceu o Miguel em 2012. E a gente continuou na feira. Aí no ano seguinte a gente melhorou o stand. Nosso stand já não era o stand igual a todos, era um stand diferenciado. Tinha piso de madeira, no stand tinha pendentes, luminária, a forma de pendurar dos produtos era diferente. Então a gente já tinha uma visão comercial ali. Eu sempre gostei muito, por exemplo, eu sempre gostei de olhar as marcas do exterior. Naquela época, a Forever 21 estava no auge. Hoje acho que eles quebraram. Mas na época era uma marca super top, uma loja, né, de E fast você fashion, de modelando essa moda. galera lá de Eu fora. modelava, eu gostava. Tanto que a primeira loja, quando eu abri, a fachada era bem parecida com a da Forever 21, foi onde que eu tirei. Então eu sempre olhava esses caras grandes, assim, sempre estava de olho neles. Então no segundo ano, 2013, já estou com filho, já estou morando de aluguel, a gente está conseguindo pagar nossas Já não tá contas, mais na tá? Não Alterdata. estou na Alterdata e ela também acabou a licença maternidade, também pediu para sair da loja, que é onde que eu Isso estava 2013. vendedora. Isso, 2013. Então, a Maria Emília, ela nasce na feira. Nasci Já, na já, feira em junho de 2012. e já é uma marca Maria Emília lá na feira, já é Maria Não, Emília. não tinha nome de etiqueta Maria Emília. Não tinha nome ainda. Isso entrou em 2013. Como que entrou essa ideia? Essa ideia é muito, também foi do mesma maneira. De sábado para domingo eu acordei instalando. Minha mãe sempre falava muito da minha bisavó, como Didinha. Eu nunca conheci, porque ela tinha falecido antes de nascer, e também nunca conheci o nome dela. Aí eu, num lado assim, eu acordei de manhã, cara, que nome que eu coloco pra gente poder colocar na nossa etiqueta, porque a gente sempre produzia, a gente não comprava de São Paulo, a gente produzia. Então eu queria, né, ter a etiqueta da marca do Sim. produto. Aí inventava vários nomes em inglês e não acertava de jeito nenhum. E eu fui e falei, mãe, qual o nome? Aí acordei de manhã, assim, no domingo. Aí pergunta tua mãe qual o nome da tua bisavó. Aí eu, pô, nem lembrava dela, nem tem muito, nem tive contato com ela. Aí eu fui e perguntei, mãe, qual é o nome da Didinha mesmo? Ela, Maria Emília. Aí está Ah, lá. eu falei, putz. É o insight. Aí assim, detalhe, minha bisavó foi uma das primeiras mulheres primeiras empreendedoras na feirinha de Teresópolis. Ela tinha uma Kombi ali que vendia milho, Poxa, essas que coisas. bacana. Então assim, falei, pô, mais um motivo para estar honrando o nome dela, né? De colocar na stand, né? Não tinha loja, nada. Colocar no stand o nome da minha bisavó, que é Maria Emília. E aí ficou. Hoje a marca é Mi Maria Emília, né? E surgiu através
dessa ideia, desse insight, assim, entendeu? Aí, ali a coisa começou a fluir. Aí coloquei, né? A gente colocou o nome Maria Emília na etiqueta, no produto. Aí em 2003 as coisas começaram a dar um outro ar. Aí as coisas começou o movimento dentro do stand começou a ter uma quantidade de clientela mensal, assim, E vocês no stand. revendiam nessa época? Não, só Era vendiam só lá. cliente final. Só vendia no varejo. Trabalhava meio de semana cortando e costurando, porque eu cortava junto com minha esposa. E tinha costureira, costurava ali também. E, e no final de semana montava o stand e colocava na feira. Assim, toda semana era assim, de domingo a domingo trabalhando. Deixa eu fazer uma pergunta, ô Diego. Começou na feira, depois vocês abriram loja, você vai contar um pouquinho dessa história, mas nesse período, você tem alguma experiência de falência ou de fracasso? Vários. Até hoje. Até hoje. Porque assim, a gente conhece a história da Maria Emília, uma empresa de sucesso, uma marca de sucesso. Ela surge lá na feira, você dá continuidade, lojas, unidades fora de Teresópolis, mas nesse processo, alguma experiência de fracasso ou de falência, você teve que ressignificar a marca, se reerguer, Sim. investimento errado, compra errada, enfim, fracasso, falência. Falência assim, não, mas ressignificar, em fracassar, sim. Porque falência é forte, né? É, Falência acabou. Mas fracassar, sim, várias vezes. Por esses meses aí até mesmo dei um chute na pedra, mas fiquei feio. Mas enfim, aprendendo. Mas primeiro deles, quando a gente estava indo bem, né? Então, por exemplo, 2013 já estava. Tinha final de semana que a gente vendia 10 mil reais. Lembra que eu te falava que era é 10 em mil? feira, né? Na feira, 2013, 10 mil reais. Então a gente começou a juntar dinheiro, começou a ter alguma coisa. Mas o grande lance, assim, primeiro de todos os erros que a gente cometeu foi gastar além do que ganha, né? Misturar a despesa pessoal, né, do financeiro da empresa, né? No caso que não era uma empresa ainda grande, mas tinha um fluxo de caixa com a despesa pessoal. Ali já começou o erro. Usava o dinheiro da loja para pagar conta e não, Isso. não. Não é nem um pagar a conta. Até assim, se você trabalha para isso, a empresa precisa realmente pagar. Isso não é um problema. O problema é quando você gasta além, É, entendeu? Ah, vou comprar um tênis novo, É. vou fazer uma viagem nova, Algo vou pessoal. fazer. É um gasto sem necessidade. Isso aí pode te levar a um prejuízo muito grande lá na frente. Mas o primeiro erro, assim, que assim, pá, que eu quase quebrei, que eu, assim, fiquei endividado, que eu tive que me reinventar, foi no período depois que eu abri a primeira loja. Então, por exemplo, a gente saiu em 2013, estava na feira ainda 2013 todo. Aí eu tive a oportunidade de abrir a primeira loja, de pegar a primeira loja, que é aqui, né, que é onde está, que é a loja da Praça Santa Teresa, na Várzea, é, no início de 2014. Então, foi na mesma situação quando a gente montou o stand. Eu não tinha dinheiro para poder pegar a loja. A pessoa queria passar o ponto por 50 mil reais, eu não tinha. Porque o dinheiro que a gente estava ganhando no stand, eu reformei uma casa que minha mãe tinha lá no morrão onde que eu nasci, que era uma casa pequena, sobe uma escada enorme. Gastei 40 mil para reformar a casa para a gente morar lá e a gente estava morando lá com o Miguel sim. e minha esposa. Então, eu estava sem grana, não podia pegar uma loja. E essa pessoa foi oferecer essa loja pra gente por 50 mil reais, que a loja ali é um terço da loja. A partezinha bem pequena, porque hoje a Maria Emília são 3 lojas dessa. E quando ela me ofereceu, eu queria 50 mil, eu não tinha. Aí minha esposa, não, vai, vai. Aí ela me cutucou. Não vai, faz uma proposta, faz alguma coisa tal. Aí eu fui lá conversar com ela. Falei, o nome dela era Vanessa, lembro disso até hoje. Falei, Vanessa, poxa, eu não tenho. Ela queria 25 mil reais de entrada e outros 25 mil ela parcelava, eu queria um carro, alguma coisa assim. Eu falei, eu não tenho 25 mil reais para te dar. Ela falou, poxa, você consegue pelo menos 10 mil? Eu falei, eu tenho quase 5. Se eu ir no banco, talvez eu consiga mais 5. Aí fui no banco, consegui 7 mil reais de empréstimo no banco. Então consegui 10 mil para poder pagar ela. Aí eu falei, e os 40 mil, como é que eu faço para poder pagar? E assim, outro detalhe, outra chave legal. A gente tem que trabalhar com pergunta com as pessoas.
A gente não tem que chegar assim, eu vou te pagar tanto. Às vezes o que a pessoa tem para te falar é muito melhor do que aquilo que você está propondo. Isso aí. Então, por exemplo, eu fiz a pergunta para ela, como eu posso fazer o restante dos 40 mil? Ela falou, faz 40 parcelas, faz 20 cheques de 2 mil. Eu falei, pô, Já melhorou, né? 2 mil reais por mês? Já melhorou. Foi- Vende 3 mil, Pô. vende 10 mil por semana. Nossa, né? eu tava pensando em dar 4 para ela por mês. Então, assim, através da minha pergunta, ela me deu, entendeu? Uma visão melhor do que eu queria. E vale abrir um adendo também com relação ao princípio da história e esse ponto. Esse ponto, como eu sou irmão, eu participei. Então, eu acho que esse ponto é um ponto muito interessante. Essa parte de Deus. Eu acredito como Deus incomodar ele, já Sim, sim. jogando pro lado da fé. O Deus incomodar ele pelo sábado de noite pro domingo pela manhã, você vê que já viu um mover de Deus naquela época. Sim, sim. Então aquilo ali já era um Diego, vambora, vamos agir. Eu quero te melhorar, pô, tá vindo um neném, igual você falou, tá vindo um neném, então vamos lá, vou te ajudar, tô contigo. Então deu aquele start, e, pô, Deus abriu as portas, conseguiu pegar o stand por 500 reais, 10 vezes de 500 reais, né? Uhum. 10 vezes de 500 reais. E chega na loja, a mulher queria 50 mil, aí ele vai, consegue 10 mil no banco, e consegue pagar a mulher em sei lá quantas vezes de 2 mil. Então, assim, você vê que Deus vai abrindo as portas de uma forma que a gente, às vezes, não consegue nem mensurar. E às vezes a gente, na correria, nem consegue parar para analisar isso. Mas quando Deus tem algo pra gente, ele abre a porta de uma forma que a gente. O ideal, assim, é ter atitude para ir. Isso aí. Isso aí. Ela, assim, eu não poderia ter ido lá, na loja, conversar com ela. Falar assim, ela tá querendo 50 mil, isso não dá para mim, não tem dinheiro, eu vou ficar na feira aqui e acabou. Bom, vai lá, cara, conversa com a pessoa. É impossível para você? Vai e conversa. Exato. E assim, você está diante de uma oportunidade. Ela chegou até você. O passo de ousadia vai além disso. Se você não tem, você tem que criar a oportunidade. Sim. Você tinha. Você tinha uma loja, a proprietária querendo passar o ponto, já com um valor, já com uma proposta. Mas o passo de ousadia ainda vai além disso. Cara, não tem oportunidade? Cria. Vai atrás. Procura saber. Bom, eu preciso de uma loja. É bom, vai atrás. Quem é o dono? Quem é que está passando o ponto? Sim. Negocia. E sob pressão. Claro, tomar decisões sob pressão às vezes é um pouco arriscado. Você está com as emoções à flor da pele. Mas quando as circunstâncias te pressionam por necessidade, por oportunidade ou por qualquer outro fator, geralmente esse é um ambiente muito bom para você mudar de nível. A Bíblia, por exemplo, conta a história de Ana. Estéril, vivendo num ambiente de opressão. Ana, Penina, Penina zombando dela, você não tem filho. E aí Ana vai até Jesus, Ana vai até Deus em oração. Ana vai até o Senhor. Senhor, me dá um filho. Cara, mas se ela não tivesse naquele ambiente de pressão, será que ela desejaria esse filho? É justamente aquele ambiente que ela vive de uma pessoa o tempo todo zombando dela. Você não tem filho, eu tenho. Você não pode gerar, eu posso. Foi aquele ambiente, aquela opressão que despertou no coração dela o desejo de ter um filho. E aí, trazendo isso para essa nossa realidade, esse bate-papo. Esse ambiente de pressão pode ser justamente o ideal para te mudar de nível. Foi o seu caso. Sim. Se não fosse toda essa situação de um filho, agora o salário já não dá para arcar com tudo, você de repente não teria ido para a feira, a marca Maria Emília não teria nascido, hoje não estaria empregando tanta gente, mas tudo começou lá naquele ambiente de Sim. necessidade Isso aí. e de pressão. Com certeza. Não é isso? E já chegando nesse ponto da história, e voltando já para a parte também que você estava falando sobre quando você pegou a loja, né? E ali nessa loja você conseguia mensurar mais ou menos quanto, você consegue lembrar quanto que você faturava mensal, diário?
A gente Pra galera pegou, ter uma ideia, né? a gente pegou em Do janeiro. que foi esses R$ 2.000, R$ 2.500 por mês que você pagou Ah, isso aí foi pra... muito fácil de pagar. Essa loja foi, cara, isso foi ridículo. Sério mesmo, mas muito, muito ridículo. Pra vocês terem ideia, eu, eu não imaginava que a gente ia vender bem, né? A gente, e olha, a gente tava sem grana também, cara. Foi uma doideira, foi sob pressão. Foi nosso segundo momento. Primeiro momento, feira, não tinha nada, que a gente deu um boom. Aí já tava tendo alguma coisa. Aí agora já tinha uma coisa, mas mesmo assim já não tinha tanto dinheiro. E agora a responsabilidade é maior, porque é um aluguel maior, a contabilidade, é outro nível, né? Sai de feira para uma loja, já é outro patamar, precisa contratar funcionário, e por aí vai. É, e qual o assunto que eu estava falando? Ah, tá, faturamento. Aí o que aconteceu? Como a gente pegou a loja em janeiro, eu reformei a loja. Reformei, troquei piso, pintei, mudei gesso, botei uma marcenaria legal, fiz uma fachada que eu tava com aquela ideia da Forever 21, toda branca, de ACM, né? Naquela época a ACM tava super em alta, e a gente montou, fez uma iluminação legal, porque assim, sempre gostei de fazer loja, assim, adoro isso, adoro arquitetura de loja, adoro ver arrumação de loja, VM de loja, adoro essa parte. Então eu ia lá junto com eletricista, vou botar lâmpada aqui, que isso aqui, vou botar pendente, tal, móvel de madeira, daquele jeitinho que a gente tinha, né, de recursos naquela época. Então, quando a gente abriu a loja dia 13 de março, dia 16 de março, eu tinha R$ 70 na conta. Era o que eu tinha. R$ 70 na conta, mas tinha mercadoria, tinha estoque. E eu lembro que antes da gente abrir a loja, eu fui com R$ 1.500 para São Paulo comprar. Porque a gente fabricava, então a gente, né, abriu a loja com bastante produto nosso, que a gente fabricava na feira, a gente trouxe para a loja. Só que eu preciso acrementar jeans, tricô, produtos que a gente não Sim, produzia, né, sim. que a gente só encontra E aí, onde de vai buscar? terceiro. Não, No Brás. No Brás, né? No Brás. Cara, a gente ia pro Brás toda semana. Bendito seja o Brás, né? Pô, no Brás toda semana. Assim, hoje eu vou no São Paulo, showroom, no Bom Retiro, tomando aguinha de coco, acendendo coffee break, sendo muito bem tratado. Já é Outro nível, outro né? nível, né? Mas pegou aqueles ônibus da madruga, né? Sim, hoje a gente fabrica muito mais. Praticamente 75% do que tem produto na loja é produção nossa aqui em Teresópolis. Então, naquela época a gente ia toda semana, cara. A gente, domingo, deixava meu filho Miguel, e já estava nascendo, não, o Lorenzo nasceu em 2014. Deixava meu filho Miguel com minha sogra e ia, né, para São Paulo. Mas enfim, quando eu abri a loja, eu lembro que quando eu fui no banco abrir a conta, aí o cara fala assim: qual é a tua projeção, né? A gente sempre fala, qual é a tua projeção de venda? Eu falo, cara, em torno ali de 50, R$ 60.000. Era a minha projeção de venda. E eu pagava, sei lá, era próximo de R$ 3.000 o aluguel. Né? E tinha que pagar mais 2.000 da moça da luva. Então, era essa a minha projeção. Então, eu abri dia 16 de março. No primeiro mês do dia 16 de março até o dia 31, a gente tinha vendido R$ 55.000. Olha aí. E Já tinha superado metade a a gente expectativa, né? já tinha esperado. E o que a gente fazia? Que é bem legal. Como a gente não tinha dinheiro para comprar um estoque, né, lá em São Paulo e trazer, e, tipo, ficar um mês com aquele estoque, não precisar viajar novamente, a gente era obrigado a viajar toda semana. Porque a gente vendia, antecipava, pegava o ônibus, trazia mercadoria e trazia E era você e a sua e a minha esposa. esposa, direto, toda Sempre semana. vocês. Sempre, gente. Aí na outra semana, vendia, né? Semana toda, antecipava, pegava o dinheiro, ia para São Paulo trazer cada vez mais mercadoria. E nisso acontece uma coisa, uma cultura, através dessa necessidade, nasceu uma cultura muito forte na marca. Que é o quê? Novidades toda semana. É regra. Até hoje, com 15 lojas, toda semana, na segunda e na terça, chega novidade de todas as lojas. E é mesmo produto. Então a gente produz uma estampa, né, que está na vitrine hoje, está na vitrine de todas as lojas ao mesmo tempo. Então, para tu ver como é que uma necessidade gerou uma Cria uma cultura É. que é um posicionamento Que é, muito forte da sim, nossa sim. marca. Porque assim, isso hoje, com 15, com uma loja era fácil. Eu ia no Brás, trazia mercadoria e fazia essa movimentação. Sim. Com 15 lojas, não. Você precisa projetar isso 6, 7 meses antes. E até os seus fornecedores também precisam Você estar precisa à produzir, altura você da precisa sua necessidade, né? Você precisa ter uma estrutura fabril, aí é outro nível. Sim. Mas quando a gente começou, não. Então, através dessa necessidade, gerou essa cultura. Então, no primeiro mês ali, a gente vendeu 56 mil.
meio do mês, né? 16, 15 dias ali, mais ou menos. No segundo mês, que foi em abril, a gente vendeu R$ 140.000. Rapaz, já dobrou, triplicou com Triplicou. essa tua expectativa. Muito mais além do expectativa. E quando foi em maio, que já é um período bom pra gente, que é o período do Dia das Mães, né? E também é muito inverno, então a venda tem um valor agregado maior por causa do casaco, do tricô. A gente vendeu R$ 240.000. Isso numa loja de menos de 20 metros quadrados. Só tinha só um provador, a loja era muito pequena. Eu Loja lembro disso. E era socada, engraçado. socada. Era terça-feira, né? O dia que chegava a mercadoria, acho que, É. se eu não me engano, pelo que eu lembro, era na terça. A loja ficava Ficava, A gente o abria a pessoal loja. lá de fora esperando. A gente tinha que abrir a loja no comércio chegava quarta-feira. Era claro. A mercadoria chegava, a gente ia para São Paulo no domingo, né? Ficava no Brás na segunda, terça-feira tinha que preparar a mercadoria, quarta, quinta chegava a mercadoria na loja. A gente abria a loja 1 hora, 2 horas da tarde, todo mundo aberto, só a gente Não, fechado com fila. e eu me lembro Irmão, disso. eu ficava tenso. Eu me lembro disso. Eu me lembro dessa expectativa Pequenininha. que era gerada em torno da Maria Emília. É. Chegou peça nova. Pá, a bolsinha circulava, era a bolsinha tipo marinheiro, eu ficava. Mas era bem bacana. Aí aconteceu, quando a gente vendeu 240.000 mês, cara, aquilo dali estralou na minha mente. Falei, cara, tô rico. Se eu continuar vendendo assim todo mês, eu vou ficar rico. Agora imagina eu tendo isso em mais lojas. Em mais lojas. Aí começa a vir um erro. Aí a imaturidade, a falta de experiência faz com que o cara perca muito dinheiro nesse processo. A pessoa fala assim, se eu voltasse atrás hoje, com a experiência que eu tivesse, hoje eu estaria milionário. Mas milionário, mas com muito dinheiro. Mas a gente vai aprendendo, vai perdendo dinheiro, vai tomando porrada e vai aprendendo até hoje. Hoje você tem experiência para quem está assistindo o podcast ficar milionário. Sim, com certeza. Então, Você não ficou, mas a tua experiência pode ajudar alguém a ficar. então, o primeiro erro ali que eu quase quebrei, a gente estava indo bem em 2014, com uma loja só, produzindo, vendendo bem. Maio vendeu 240.000, aí em outros meses vendeu uma média de 180, 200 mil, aí dependendo do mês, Natal foi muito bom, né, naquele dezembro de 2014. Aí 2015, a gente pegou a loja do lado. A menina estava passando ponto, a gente investiu numa loja do lado. Então eu tive que pagar luva e fazer obra. E depois também eu fui para o galpão maior, que até é o galpão hoje. Então era pequenininho para o galpão enorme. E também abri uma loja de Cabo Frio. Então quer dizer, olha a doideira. Eu aumentei a loja principal, fui para o galpão maior, abri mais uma loja de Cabo Frio e tomei na doideira na minha cabeça de querer fabricar tudo. Até as coisas que eu comprava de São Paulo. Porque assim, como a gente estava vendendo muito, então a gente era muito. As pessoas olhavam muito pra gente e falavam assim: vou fazer a mesma coisa do que eles. Então ficava meio que todo mundo com um produto parecido. Falei assim: não quero fabricar cada vez mais. Só que eu não tinha expertise para isso. Eu não tinha time para isso. Eu não tinha competência para isso. Não tinha como. Então a gente cometeu um erro gravíssimo. Eu fiquei com um mês uma loja fechada, sem faturar, né? Assim, sorte não. Eu tinha um caixa, né? Porque a gente tinha vendido muito bem em 2014, mas a gente ficou um mês sem faturar, gastando dinheiro fazendo obra, com loja de Cabo Frio fazendo obra, indo para uma fábrica maior e comprando muito tecido. Cara, meu irmão, chegou uma hora que deu pane. Eu não tinha dinheiro para Conta não batia. Eu não tinha dinheiro para pagar. Aí eu tinha que fazer o seguinte, aí é a visão da pressão. Se eu pagar todos os fornecedores agora, mês que vem eu fecho tudo e eu volto para a feira e vou ficar lá vendendo meu produto e acabou. Zero game. Ou eu paro de pagar os fornecedores, paro de pagar todo mundo, foco em comprar produto, acabar de fazer a obra dessa loja e começar a vender. Só que isso aí é uma pressão doida, porque começa a te ligar advogado de fornecedor, olha só, eu sei que onde tu mora, que não sei o quê, e tu tá devendo tanto, aqui é 20 mil, outro é 3 mil, carta de protesto é caro pra caramba pra tirar, né? Quem já recebeu, já sabe o que é, às vezes tu tem um protesto lá de R$ 800 e R$ 300 tu paga só de cartório pra poder tirar, né? Então eu tinha muito protesto, e nessa época eu quase quebrei, sabe? Quase quebrei por falta de Então, olha conhecimento. só o insight aí. Quase quebrou por quê? Porque faltou gestão da ampliação, gestão desse crescimento dos negócios, né? Sim. Dinheiro entrando, vamos
mudar o plano de negócio, né? Vamos abrir loja nova, vamos aumentar galpão, vamos comprar mais mercadoria para fabricar, mas sem, sem uma gestão dessa ampliação, né? Isso teria que ter sido feito de maneira mais pausada, Sim. progressiva, ser meio que o que era para ser feito em 1, 2 anos, você decidiu fazer em um mês. Rápido. Se eu tivesse voltado o tempo, o que eu faria? Teria ampliado a loja, logicamente, teria feito essa reforma, não ampliaria a fábrica, muito menos querer confeccionar tudo. E talvez até daria para abrir uma loja de Cabo Frio, porque não foi caro abrir aquela loja de lá. Uma loja barata até, porque a loja estava meio que pronta. Então, assim, daria para ter feito isso, não ia perder, eu ia, né, ficar um pouco descapitalizado, mas quando eu abrisse a loja, eu ia voltar meu caixa de novo, meu fluxo de caixa para, né, na conta bancária, movimentando. E nesse período, cara, foi assim, foi tenso, muito tenso, porque muito protesto, com o nome sujo, com a empresa suja, tinha que pegar o dinheiro que entrava, eu tinha que antecipar e voltar para São Paulo de novo, e até enquadrar, demorei, sei lá, uns 8 meses para poder pagar tudo, pagar todos os fornecedores, protestos e voltar a respirar. O grande problema é que nós, como seres humanos, a gente tem a tendência de ser muito imediatista, né? A gente Coisa pra... pensa em algo e a gente já quer logo, não, quero de qualquer jeito. É. Aí não pensa nas consequências do que vai fazer, né? E... Mas assim, é interessante porque te serviu muito como aprendizado. Claro que na hora ninguém quer passar por isso. Uhum. Mas hoje, se eu olhar para trás e poder dizer, pô, aquilo ali me serviu como uma lição muito grande. E hoje você poder passar isso para alguém, até para os seus próprios filhos, que vão vir numa geração também que vai querer empreender, vai querer, não vai querer ficar, provavelmente não vai querer ficar atrás da aba da loja. Vão querer ter os seus próprios negócios, vão construir suas próprias famílias e etc. Então isso é muito bom, isso é uma bagagem muito boa. Isso aí. Você vai poder passar. Visando tudo isso que você passou nesse período, hoje você se considera um grande líder, um homem de, de sucesso? Não, ainda não. Não, não. Ainda tem que ir muito ainda para poder aprender, ainda para construir. Eu acredito que talvez daqui uns 5, 10 anos eu posso dizer assim, ah não, hoje eu sou um empresário de sucesso, hoje eu sou um empreendedor de sucesso. Eu posso até dizer assim que ser empreendedor de sucesso eu até diria que sim, mas ser um empresário de sucesso em todos, assim, no âmbito geral, não. Empreendedor sim, porque hoje a Maria Emília é uma marca que tem 15 lojas. Então, assim, tu fala, hoje quem na cidade fez isso, É. entendeu? São poucos. Então, não é para se desprezar também. Mas falar, eu tô empresário de sucesso. Não, ainda não. E Ainda. você pode ter certeza de uma coisa, Diego: todos esses erros, que é característico dos grandes empreendedores, dos grandes empresários, você vai ver aí homens que quebraram 10, 20, 30 vezes até acertarem, Sim, né? sim. A vida é um teste, irmão, não tem jeito. É um teste. Foram justamente esses erros no processo, na ação do crescimento, que te ajudou hoje a fazer esse plano de expansão da marca. Aquela primeira de Cabo Frio, cara, foi uma escola. Ali você aprendeu como não abrir uma loja. Uhum. Ali foi uma escola. Na prática, sofrendo, chorando, sangrando. O aprendizado ali daquela ampliação mal feita, daquela expansão mal feita, te ajudou a construir um processo, um plano de ação para hoje estar com 15 lojas. E acredito que vocês tenham aí o desejo de abrir outras. Já saiu do estado? É só Rio, Não, tem uma no estado em Pouso Alegre, que é franquia, né? Minas Gerais. Franquia, Hoje não. já é um modelo de franquia. Não, a gente não tem um modelo definido de franquia. A gente recebe muito assédio até de pessoas querendo abrir a marca a franquia da Maria Emília. Mas ele fica tudo entre sócios, entre familiares ali. Sim, Então, sim. assim, acaba que é um modelo de franquia, mas está entre famílias, entendeu? Sim. Não está Ainda, né? não tá num processo Ainda. de ampliação, entendeu? E assim, diante desses erros da ampliação, eu tenho certeza que a gente tem aí empreendedores, empresários nos ouvindo.
Gente que de repente está lá com uma lojinha, gente que de repente está lá com um negócio local. Dá um conselho para essa galera aí, para quem tem o desejo de abrir novas unidades, de abrir novas franquias. Um conselho assim, para essa galera com esses erros que você cometeu, com essa experiência que você adquiriu. Primeiro, cuida do caixa, né? Se a pessoa for uma empreendedora, procura alguém que tenha uma veia um pouco mais racional. Porque quem tem uma veia muito empreendedora costuma ser o cara muito viajante. Ele vai pra Lua. Mas fala, como tu vai pra Lua? Com É, que dinheiro tu vai pra Lua? Não, mas eu quero ir. Aí tem que ter alguém ali dando um contraponto, né? Fazendo, olha, calma aí, cara, vamos fazer cálculo aqui, deixa isso aqui pro ano que vem, dá um passo para trás, tal. E realmente essa pessoa precisa respeitar esse cara também do racional. Se a esposa da pessoa, ou se a esposa é empreendedora e o homem é o cara da gestão, enfim, às vezes sócios. É, então, esse seria o primeiro ponto, né? Saber fazer uma boa gestão do fluxo de caixa, né? Então, pagar todos os fornecedores, né? Entender o que tu tem de valor em mercadoria, em valor em caixa. Tá com caixa baixa, precisa vender? Vende primeiro antes de comprar, aumenta o teu fluxo de caixa para depois voltar a comprar de novo. Então, entender essa lógica é muito bom. Outro ponto também, que eu errei muito no nosso início, é saber escolher um bom contador. Não adianta ir para um contador que é mais barato da cidade para te economizar, porque isso depois tu vai pagar um preço muito alto. E eu pago um preço muito alto quando por causa o disso. barato sai caro, Eu né? pago um preço muito alto por causa de não ter um bom contador, de ter uma pessoa que te ampara, que Uma chega boa pra você e fala assim, contabilidade. olha só, meu amigo, isso aqui tá errado, aqui tu vai se ferrar. E fala na tua cara, ó, aqui tu vai se ferrar, que é isso, assim, assim, assim. Isso é a melhor coisa que tem. O contador que seja direto e ser, às vezes, até grosso, firme contigo, para tu poder tomar um choque. Porque como você tem uma veia muito empreendedora e tá indo, tem que ter um cara que vai estar te botando E no chão. na nossa família, assim, se você olhar em âmbito geral, todo mundo tem muito do braçal. Todo mundo, assim, não tem medo de trabalho, não tem medo de pegar, não tem medo de fazer e de realizar aquilo. Só que chega um certo ponto que você não consegue mais sozinho. Então você tem que ter pessoas capacitadas do teu lado. Então você também saber reconhecer isso é muito importante. Hoje, olhando um pouco para o meu negócio aqui, a partir do momento que eu comecei a entender que eu teria que ter uma pessoa mais capacitada para fazer tal função, igual a parte da gestão, que não é uma parte que eu acredito que seja até por conta familiar, porque nossos pais são muito braçal, então não tem muita questão de gestão. É mais aquela gestão de pegar e executar. Isso aí. Então a gente não teve esse ensinamento. Então, às vezes, hoje, a gente consegue pegar e visualizar, pô, esse cara aqui tem mais conhecimento que eu. E ter humildade de reconhecer isso, que é muito importante. Porque às vezes a gente fica naquele ego de não parar e refletir, pô, esse cara sabe mais. Mas é muito importante. É muito importante a gente parar e refletir e ver que existem pessoas que são mais capacitadas que a gente. Essa questão de contabilidade é surreal de importante. Eu passei também Ah, um perrengue absurdo com contador e, assim, pra galera que tá começando, foca no... Se não puder o melhor, mas em referências boas, pelo menos. assim, começando, depende do nível que tá começando, tá? Quando eu comecei na feira, não tinha empresa, não. Então, assim, às vezes a pessoa. Era informal mesmo, era Então informal. as pessoas querem, às vezes, começar tudo certinho. Ah, não, já quero ter uma empresa. O cara tá lá na feira. Ah, já quero ter uma empresa, já quero emitir nota fiscal, já quero ter computador, já quero. Não, calma, meu amigo. Faz o produto, vai vender primeiro. Deixa a coisa construir. Aí, quando o negócio começar a tomar uma proporção maior, aí sim você precisa buscar os melhores em determinados assuntos, né? Então, primeiro assim, o cara tem que botar, arregaçar a manga e ir para frente. Aí depois ele precisa ter os melhores para poder cuidar, principalmente da parte de gestão. Então, primeiro conselho, aprender sobre fluxo de caixa. Aprender essa matemática de caixa e produto. Isso, Pra... fluxo de caixa, fluxo de estoque, entender teu estoque, entender o teu caixa em dinheiro, entender o teu custo financeiro de vida pessoal, né, para que você não faça com que o teu negócio tenha que sangrar mais para poder pagar, às vezes, um capricho seu, ou um carro melhor, uma casa melhor, uma reforma. Então, isso precisa estar bem equilibrado. Ter um bom contador, né?
De preferência, se for contratar alguém para o financeiro, que seja uma boa pessoa de gestão, né, racional. É, mas o que? Aprenda sim, aprenda não, né? A gente precisa entender, é, saber escolher os bons sócios. Porque assim, a gente sempre tem muita mania, assim, principalmente o cara está empreendendo, eu preciso de um sócio. É sempre, é moda. O cara olha lá pro Thiago Nigro lá e fala assim, pô, meu sonho é ter o Thiago Nigro como sócio. Cara, às vezes tá querendo, não é nem o que Deus quer para você. Isso E aí. não vai ser nem bom para você. Então a gente precisa entender e saber escolher boas pessoas para estar do teu lado. E assim, a gente precisa. A gente chega num momento que a gente vai precisar de ter braços. Né? E a gente chegou num momento que a gente precisou de ter braços de pessoas para poder ajudar a gente a alavancar. E isso é muito importante. Saber escolher bons sócios, pô, muda qualquer direção. Por exemplo, no início, quando a gente começou, a gente não precisava de sócio. A gente procurou um sócio. Na verdade, mais eu do que minha esposa, né? A gente não precisava de sócio, a gente poderia ter aberto outra loja. E eu fui procurar um sócio. E assim, a gente quebrou a cara. Foi uma péssima escolha que a gente fez. Né? Então, tem momentos certos para ter sócios. Se for de início, é mais complicado ainda, mas pode ser que algumas pessoas dão certo, né? No início, ter sócios. A gente vê, por exemplo, várias pessoas aqui na nossa cidade que são sócios há muito tempo, mas ter sociedade é algo a se pensar, principalmente está começando. Agora, quando está estruturado, está crescendo, está elevando, aí isso agrega muito. Até porque a sociedade passa a ter um propósito, né? Você vai trazer para o seu time, vai trazer para a sua sociedade alguém que já está em um nível possivelmente maior que você, Uhum, que tem condições de levar o seu negócio para aquele nível, sim, escalar teu negócio ou aumentar suas vendas. Ele vai ou agregar conhecimento, né, na gestão, ou ele vai agregar network, o cara que já tem condições de levar para um outro nível, ele tem os contatos com o fornecedor, ele tem isso. os contatos lá com outras marcas, onde você vai conseguir levar a sua para outro nível. Isso aí. A sociedade passa a ter propósito, né? Quando você estrutura o seu negócio e traz um sócio, essa sociedade ela tem um propósito específico. Sim. E tanto você quanto o cara que chega, ou a mulher que chega, né? Que também são. As mulheres também são belas empreendedoras, né? E num Uhum. certo ponto até melhor do que os homens. Ou a mulher ou o homem, empreendedor, empreendedora, o sócio, a sócia vai vir para te levar para um novo nível, né? Para Sim. levar a sua marca, sua empresa, seu serviço para um outro nível. Bom, a gente está chegando aqui no final do nosso primeiro episódio do Expresso Podcast. Já foi 1 hora, é o que a gente fala, né? Passou bem rápido. Bom, muito Passa rápido. rápido, a gente ia até 2, 3 horas Com aqui, certeza. porque o papo está muito bom, a sua vida é inspiradora, sua jornada é Sim. inspiradora. Tenho certeza que a galera que vai estar aí com a gente assistindo vai ser muito edificado, vai aprender demais. Para a gente encerrar, eu queria que você desse aí o conselho, 2 conselhos. Primeiro, um livro, para a galera aí destrinchar, ler, e um curso. Você é um cara que está se Uhum. atualizando, sempre participando aí, você gosta de participar de imersão, de cursos. Sim. Daí a dica de um livro e a dica de um curso aí para a garotada que Eu quer acho também, empreender. desculpa só te interromper, Bruno. Eu acho que também vale a pena fazer não indicar, né? Mas a gente é importante ter referências na nossa Sim, vida. sim. Então, assim, alguém que te inspirou, alguém que te inspira, é alguém que você vê como referência, né? Que te faz cada dia sonhar mais e querer mais, alavancar, etc. Então, uma referência, um livro e um curso. Referência Flávio Augusto. Na minha área de moda, Amancio Ortega, dono da Zara. Cara, fantástico. Construiu um império absurdo. A Zara a gente não tem noção de como que é. Como o cara criou uma marca e um fast fashion magnífico. O Flávio Augusto, né? Acho que para a maioria da galera, o cara é sensacional. Eu gosto muito do Thiago Nigro, gosto muito do Bruno Perini ali, dos sócios, aqueles podcasts, Sim, aqueles caras ali sim. são muito bons também. Mas assim, Flávio Augusto e Amancio Ortega são os líderes assim que eu me inspiro bastante. É, Livro. livros, Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre,
para liderança, monge executivo. Muito bom. Abriu muito minha Muito mente bom. também. Mas Segredos da Mente Milionária, para mim, é o top. E o outro, Um curso. um curso. Assim, não é nem curso, é treinamento, né? O último até um treinamento que eu fiz, já faz até um tempo, foi do Saulo Coelho, que era sobre coach. Era 3 dias de imersão de coach. Já fiz 3 cursos dele, que é o Hero, que é Líderes de 360 graus. Então, isso é mais imersão meio assim de coach, né? Eu nem sei como é que se fala, mas, Coach enfim, mesmo, mas indo dessa linha, assim, né? Então, esse para mim foi um dos melhores cursos. Então, esse curso tem de vez em quando aqui em Teresópolis, mas não é sempre, não. Muito bom, muito bom. Tenho certeza que se você seguir aí os conselhos do Diego Dantas, CEO da Maria Emília, você vai alavancar seus negócios. Bom, para a gente encerrar, eu quero deixar um texto bíblico aqui, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Uhum. Provérbios capítulo 10, verso 5, diz assim: Um jovem inteligente saberá juntar, guardar, poupar durante o verão. Mas que vergonha ver gente nova dormindo quando deveria estar trabalhando. Forte. Forte. Ah, outro detalhe aí, outro livro que eu esqueci de falar, que eu sempre assim, falo assim, eu leio todo dia, mentira. Tem dia que faz falhas, né? Mas eu sempre procuro ler todo dia um capítulo de Provérbios. Mesmo lendo, já li todo ele, né? Mas mesmo quando eu leio todo, volto de novo, E né? vale a pena. E vale a É o pena, livro né? da Mas esse sabedoria. versículo aí já é um dos que... Essa é uma versão, é a versão se não me engano, da Bíblia, a mensagem, se não me falha a memória. Mas vou até repetir aqui. Provérbios 10, 5, grifa aí, guarda, depois você lê. Um jovem inteligente saberá juntar, guardar, poupar durante o verão. Mas que vergonha ver gente nova dormindo quando deveria estar trabalhando. Cara, esse é um provérbio incrível. Primeiro, se você começa a trabalhar muito cedo e trabalhar com propósito, né? A gente falava Sim. aqui nos bastidores que não é o quanto você trabalha, mas como você trabalha. Eu conheço gente que trabalha 10 horas por dia. Ele tem uma, uma força empregada muito volumosa, mas ele não tem o resultado à altura. Uhum. Tem gente que trabalha muito menos, 2, 3, 4 horas por dia, mas trabalha com propósito. E o resultado é muito maior. Se você começa a trabalhar, empreender, investir cedo, você vai ver os resultados também muito mais cedo. Infelizmente, na nossa geração, a gente tem um retrato de uma galera que está buscando conhecimento, participando de imersão, participando de treinamento, buscando conhecer mais sobre empreendedorismo, sobre finanças, sobre investimento. E a gente tem uma galera aqui que só quer curtir, só quer balada, só quer noitada, só quer curtir a vida. Uma hora a conta chega. Sim. Essa galera que está aqui abrindo mão de curtir para aprender, para se dedicar aos estudos, para se dedicar ao empreendedorismo, daqui a pouco elas estão colhendo. E essa galera aqui que está só querendo curtir, zoar, meu irmão, daqui a pouco a conta chega. Então, o conselho para quem está nos ouvindo hoje é esse: comece agora. Não é tarde, comece agora. Comece a aprender agora, comece a empreender agora, comece a se dedicar agora, para que você possa ter os resultados o quanto antes. Sim. Outra dica aí pra galera mais jovem, né? Não só jovem, tem de idade também que cai muito nisso, a gente caiu nessa, eu e o Gustavo é prova viva disso. Até em Provérbios mesmo fala de dinheiro fácil. Não se iluda com dinheiro fácil. O que vem fácil, vai fácil. Isso é Entrou certo, fácil, irmão. saiu fácil. Então a gente teve um momento, período que a gente botou um dinheiro numa pirâmide lá em Cabo Frio. Meu irmão, teve gente que me perguntava assim. A gente até hoje, de vez em quando, um amigo meu pergunta: Diego, é bom ser rico? Eu falo, cara, eu ainda não sou rico, financeiramente, falando de grana, né? Não, eu não sei dizer isso, mas eu vivi um momento de 6 meses de ser rico, de ganhar muito dinheiro por mês.
E eu te falo, me iludi. Na verdade, eu não ganhei, né? Eu só É. tava retornando o dinheiro que eu botei. Que depois eu perdi tudo. Mas assim, hoje assim, é o que a gente vê na mídia social, não só com pirâmide financeira, mas com outras coisas. A gente olha lá uma propaganda lá no Instagram, lá, patrocinado. Monta um site aqui que vai ser fácil, eu vendo 50 mil por dia, que não sei o que. Então as pessoas hoje, os jovens, se iludem muito fácil com a internet. É. Né? Então, para poder o cara vender 50 mil no dia, ou vender um curso, ou fazer sei lá, hoje tem dropship, sei lá, um monte de troço, né, na internet, né? Não é tão fácil assim como parece. Assim, precisa, isso que tu falou, buscar conhecimento, Isso aí. precisa trabalhar duro, precisa ser firme, né? E às vezes você foi lá na primeira vez, tentou, não vendeu tanto, e o cara, mano, é isso que e aí, rapaz, isso não dá certo, não. Então o cara já desiste já na primeira, na segunda tentativa. Então, não é fácil. Então, o dinheiro, quando vem fácil, você tem que ter. Opa, Tem que peraí, tem desconfiar. que Tem que desconfiar. desconfiar. Tem um ditado popular, né? Quando a esmola é demais, É, o santo desconfia, né? isso aí. A gente já trouxe as pirâmides aí, já tem. Mas isso agrega conhecimento, experiência Sim, para que hoje você, Gustavo, enfim, você pode dizer para as pessoas, ó, cara, cuidado. Eu acho que a chave é essa. Você tem que buscar conhecer aquele negócio. Tem que buscar conhecer o fundamento daquele negócio para ver se de fato é um negócio que vai te dar um resultado coerente, ou se é uma pirâmide, ou se é mais um desses. vendedores de curso, enfim, Em isso tudo você tudo, tem que né? ter muito cuidado. O melhor que você faz, a prosperidade exige trabalho, irmão. Não tem jeito. Isso aí. A prosperidade exige trabalho. Quer prosperar? Trabalha. Pastor, as pessoas me perguntam: como é que eu faço para prosperar? Meu filho, trabalha. Só que trabalha com um propósito. Emprega a sua energia com um propósito. Se você colocar a sua força, seu conhecimento, sua criatividade, sua energia no lugar certo, você vai prosperar. Com certeza. É isso, prosperidade exige trabalho. Sim. Você está aí. Sua história tem 10 anos. A Maria Emília tem 10 anos, é isso? 2012, a gente tá falando aí de 11 anos, 11, E 11 para 12 anos, né? É, Quase já, né? São 11 anos de trabalho, são 15 lojas. Você está montando aí um império, mas é com trabalho, irmão. É com trabalho, sim. lá da e feira. vale Não, colocar também que a gente precisa ter regra e ter princípio, né? A regra ela pode ser quebrada. Agora a gente tem que ter algo que chamado princípio que ele nunca pode ser quebrado. Então todos nós temos nossos princípios. Então esse princípio, irmão, quando ele não é quebrado, Deus vai honrando a gente durante o caminho e a trajetória aí, É porque aquela máxima, né? Se você quebra o princípio te quebra, quebra. irmão. É isso aí. é. Se você quebra o princípio te quebra. Conselho aqui pra gente terminar. Leia a Bíblia, cara. Leia a Provérbios, Bíblia. principalmente. Leia Provérbios. Leia Eclesiastes. Leia a Bíblia. A Bíblia vai te ensinar princípios, vai te ensinar como trabalhar com propósito, vai te ensinar como viver com propósito, vai te ensinar a prosperar, vai te ensinar relevância, significância. Leia a Bíblia. Esse é o segredo. Isso aí. Diegão, Com certeza. foi um prazer te Obrigado, receber no pastor. nosso primeiro episódio. Obrigado. Foi bom demais mesmo. Eu que agradeço. Nós Adorei esse papo. profetizamos sucesso para Maria Amém. Emília, Amém. sucesso para sua vida pessoal, para sua família, sua esposa, seus 3 meninos. Que Amém. Deus te abençoe, ilumine seus caminhos, te faça prosperar. Eu já percebi que você é o cara do impulso, né? Acorda de manhã com a ideia. Hoje para mim foi um dia um pouco estressante, cara. Depois que comprei a máquina, eu comecei a acordar 5 horas da manhã. Acordo 5 horas da manhã, vou para tecelagem, né, onde fica a máquina. Chego lá às 5h30, 6 horas no máximo. Hoje eu acordei tarde. Minha esposa foi pra academia e falou: eu preciso ir pra academia. Cheguei, aí acordei 7 horas da manhã. Cheguei quase na máquina 8. Aí sabe que tu acha que tu perdeu alguma coisa no meio Aham. do caminho? Teu dia não foi produtivo? Por causa de 2 horas? Eu tô nesse pique. Então, assim, quando a gente se adapta, né, a um costume, depois fica difícil, né, de É isso aí. diferir. Gente, a gente fica por aqui. Deus abençoe todos vocês que nos acompanharam até agora. Mais de 1 hora de um bate-papo punk, produtivo.
Gustavão, tamo junto. Tamo junto, Brunão. Em breve aí, segundo episódio. Fica de olho aí nas redes sociais. Quem será? A gente vai lançar umas enquetes aqui. Rapaz, até esqueci de te fazer as perguntas que a galera mandou na internet, lá na caixinha de pergunta. Mas deixa pra uma próxima. Vamos ter outras resenhas. Um beijo no coração. Obrigado aí, nossa equipe. Obrigado aí, Edu. Obrigado aí, Vitor, Alexia, André. Zion Produções é responsável por tudo isso aqui. É a nossa produtora, André. O cara é simplesmente fenomenal. Se você quer aí fazer um podcast, se você tem a sua empresa, precisa de cuidar da imagem dela, produzir comercial, enfim, tudo que você precisar de marketing, publicidade, Zion Produções é a melhor, é a nossa produtora aqui do Expresso Podcast, e New York Café, o melhor café de Teresópolis, a melhor torta, o melhor almoço, e também aqui um oferecimento, Maria Emília, jabá de graça, hein, gente? Ele vai pagar a pizza, não vai? Ah, vai pagar a nossa pizza agora no final. Beijo no coração, Deus abençoe a todos. Deixa tua palavra aí e a gente fica por aqui. Agradecer primeiramente a você, Bruno, mais uma vez, pela oportunidade. Ao Diego, meu irmão, que veio aqui. Muito obrigado pela força. E agradecer a todos vocês que vão assistir. Espero que impactem vocês de alguma forma, que possa ser produtivo, que possa ser algo de bom grado, de bom feito, né? Porque é algo que a gente está fazendo de coração. Isso aí. E que venha agregar muito na vida de cada um. Então, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, a produção. Uma excelente noite. Tamo junto. Expresso Podcast, fé, café e negócios. A gente fica por aqui.